Vamos falar da parte 2 da aula experimental sobre determinação do índice de refração do vidro. Agora nós estamos interessados em olhar o fenômeno da criticalidade para a refração, que eu já vou explicar. Então, a primeira figura diz que é para posicionar assim, ó, o raio de luz vai incidir de tal ponto, ó, que ele vai passar pelo centro do disco, tá? Então nós podemos ver aqui que não ocorreu alteração da trajetória porque o raio de luz incide na interface ar-vidro junto à reta normal e depois vidro-ar junto à reta normal de novo. Bom, depois, ó, a gente deixa na aula experimental, deixa fixa a posição da ponteira laser. Isso aqui está sob uma plataforma que a gente pode girar e a gente vai girando de tal forma que vai variando o ângulo de incidência. Então, já na figura 2, nós temos... Deixa eu apagar isso aqui. Na figura 2, nós temos o raio de luz incidindo do ar para o vidro e do vidro para o ar. E pergunta o seguinte: por que o ângulo de incidência θ1 na interface vidro-ar pode ser lido aqui fora, no ar? Nós já sabemos a resposta. Esse raio de luz incide na interface ar-vidro junto à reta normal. Por quê? Porque na sequência a gente vê que esse raio de luz bateu no centro geométrico do disco. Então ele está seguindo a direção do raio do disco. Portanto, ele está incidindo junto à reta normal. Por isso que esse ângulo é igual a esse. Então não altera a direção quando vai do ar para o vidro. E depois ele refrata do vidro para o ar. Nós estaremos interessados agora a olhar o que está acontecendo na interface vidro-ar. Ou seja, a luz está indo do meio de maior índice de refração, que é o vidro, para um meio de menor índice de refração, neste caso, o ar. A gente diz que o material é mais refringente quando o índice de refração é maior. Então, a luz está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Bom, aplicando a lei de Snell, e o próprio desenho ilustra isso, na medida que o ângulo de incidência aumenta, ó, se esse ângulo de incidência aumentar, o ângulo de refração aumenta mais ainda. Bom, isto vai significar que existe um ângulo de incidência que é chamado ângulo crítico de incidência na interface vidro-ar, para o qual o raio refratado sai a 90 graus. Este é chamado ângulo crítico de incidência. Ele é crítico para incidência, porque se esse ângulo de incidência for maior do que esse ângulo crítico, não ocorre mais a refração. Então, ele é o ângulo crítico para que ocorra a refração. Maior do que ele, não vai ocorrer. Faz de conta, então, que na nossa aula experimental a gente teve esse valor do ângulo crítico, 41 graus. Esse seria o valor, então, experimental. A pergunta 4 pede para calcular o valor do ângulo crítico, teoricamente. Então, para calcular teoricamente, nós devemos conhecer o índice de refração do vidro. Vamos usar o valor obtido na parte 1 do vídeo anterior, para o índice de refração do vidro, o valor médio, então 1,51, vamos considerar. Aplicando a lei de Snell, índice de refração do vidro vezes seno do ângulo crítico é igual índice de refração do ar vezes seno de 90 graus. Seno de 90 é 1. Portanto, o seno do ângulo crítico é igual à razão entre o índice de refração do ar e o índice de refração do vidro. Ou seja, o ângulo crítico é shift seno de 1 sobre 1,51. Vai dar 41,5 graus. O erro experimental
Então, neste caso, seria o valor experimental do ângulo crítico menos o valor teórico dividido pelo valor teórico, que é a referência, vezes 100%. A gente tem um erro de menos 1,2%, ou seja, experimentalmente o nosso valor foi abaixo do valor previsto teoricamente por 1,2%. Bye!